direito constitucional, nós vamos adentrar agora no artigo 5º. Não preciso nem falar que é importante, né? Todo mundo já estudou o artigo 5º aí, sabe que eu tenho uma cobrança muito grande em todas as provas, tá? Então a gente vai para o título 2 da Constituição, que é o título referente aos direitos e garantias fundamentais, e o capítulo 1 do título 2 é justamente o artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Logo de cara aqui, ó, no CAPT, surgem algumas questões de prova. Quais são essas questões? Olha só o texto primeiramente aí, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, tá? Primeira coisa que eu preciso raciocinar. Todos são iguais perante a lei. Significa que nós temos o princípio da igualdade. Então aqui eu estou falando do princípio da igualdade, mas a igualdade sob qual prisma, né? Porque quando eu falo, gente, do princípio da igualdade, eu tenho que lembrar o seguinte, que primeiro, existe uma igualdade formal. Onde que eu encontro a expressão máxima dessa igualdade formal? Aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Então todo mundo, em regra, perante a lei, é igual. Mas parem para pensar, todo mundo é igual mesmo? Materialmente falando, as pessoas são iguais? A sociedade é igual? Se eu aplicasse a igualdade apenas do ponto de vista formal, como que eu iria concretizar o objetivo de erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Não ia ter como. Porque se eu aplicasse a lei para todo mundo da mesma maneira, o que ia acontecer em termos práticos? Eu teria a manutenção de uma desigualdade material. Aí surgiu o conceito da igualdade material. Eu não posso interpretar a igualdade apenas do ponto de vista formal. Ok, em um primeiro momento, em regra, todos são iguais perante a lei. Mas, em determinadas situações, eu preciso lembrar de uma igualdade material, pois é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Parem para pensar na relação de trabalho. Quem que é mais forte na relação de trabalho? O empregador ou o empregado? O empregador. E aí o que acontece? Vem a Constituição e o direito do trabalho e concede mais direitos a quem? Ao empregado. E mais obrigações ao trabalhador. Na hora que eu tenho mais obrigações ao empregador, né? Na hora que eu tenho mais obrigações ao empregador e mais direitos ao trabalhador, o que acontece com a relação de trabalho? Eu igualo a relação de trabalho. Tudo bem que atualmente no Brasil existe um certo exagero, tá? Mas isso é culpa da Justiça do Trabalho. Não é culpa da Constituição e do direito do trabalho, tá? Então, ó, o que acontece aqui, ó? Falei da igualdade. A igualdade não pode ser apenas uma igualdade formal. A igualdade precisa ser também uma igualdade material. Tá? É isso que justifica, por exemplo, a existência de cotas. Eu não tenho um percentual de vagas, tá, para pessoas com deficiência. Se a igualdade fosse tão somente formal, ia ter vaga para deficiente? Não ia. Não é uma política afirmativa para facilitar o acesso ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência, no caso, no setor público? Então percebo que eu estou tratando desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Existe um reconhecimento por parte da sociedade e do Estado que essas pessoas têm uma dificuldade maior de acesso ao mercado de trabalho. E faticamente isso existe? Existe. É um fato. Então eu preciso ter uma política afirmativa. Eu preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades e reservar um percentual. O mesmo vale para a política de cotas raciais, o mesmo vale para políticas de cotas econômicas, sociais. Em resumo, na hora do Estado, né, implementar políticas públicas, ele não pode ficar de olho apenas numa igualdade formal. Ele tem que pensar também numa igualdade material, tá? Então, ó, cuidado, porque o CESP, principalmente, adora igualdade material nas suas questões.
Na hora que falar de cota, de política de cota, de reserva de deficiente, de políticas afirmativas, tá? Eu posso ter, eu tenho que ter, porque a igualdade não pode ser interpretada apenas do ponto de vista formal. Ela precisa ser interpretada também do ponto de vista material, tá? Sempre tem questão do CESP falando de cotas, falando de igualdade material. E outra questão que tem surgido muito por conta, né, de uma reforma, eventual reforma da Previdência, é isso aqui, ó, inciso 1º. Olha só, inciso 1º, como que ele tem a ver com o princípio da igualdade. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. Olha só como que é a leitura de prova, leitura constitucional correta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ponto. Igualdade formal. Todo mundo vai ser igual. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas quando você para pensar, peraí, professor, mas a servidora pública mulher aposenta com uma idade menor e um tempo de contribuição menor do que o homem. Não tem diferença? O servidor homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição. A servidora mulher, 55 anos de idade, 30 de contribuição. Espera aí, professor, por que isso acontece? Porque a Constituição, aplicando a igualdade material, constatou a seguinte realidade histórica cultural no Brasil. Não que ela permaneça em muitos lares, tá? Mas enfim, constatou a seguinte, né, realidade. A mulher tem uma jornada, muitas vezes, a mais de trabalho. Ela tem, muitas vezes, uma jornada em casa de trabalho maior do que as atividades que são desempenhadas pelo homem. Então, materialmente, existe um desequilíbrio? Existe. Então, se eu estou falando do trabalho formal, eu preciso compensar isso no trabalho formal. Por isso que a idade de aposentadoria da mulher é menor, por isso que o tempo de contribuição da mulher é menor. Tá? Eu tenho defendido que isso está acabando, né? E que, na verdade, daqui a pouco, você vai ter que ter realmente toda a igualdade entre homens e mulheres. E da forma como está, porque você chega em qualquer órgão público brasileiro, só tem o quê? Mulher. Daqui a pouco vai ter que ter política de cota para homem. Tem que ter cota para homem no futuro breve. Porque você entra num tribunal, só mulher. Você vai na Polícia Federal, não sei se vocês já sabem, tá? Boa parte, mais de 50% das nomeações lá na Polícia Federal são de mulheres. Você vai no setor público brasileiro, a mulherada está dominando de uma maneira assim, absurda. Qual que é a explicação para isso? Não sei. Deve ter uma explicação, sei lá, de perfil, de disciplina, deve ter uma explicação do ponto de vista social, não sei. Tá? Mas é impressionante como que a mulherada está dominando o serviço público no Brasil. Vai chegar uma hora que vai ser necessário tratar os desiguais, nós homens, de forma desigual, na medida de suas desigualdades, e ter cota para homem conseguir entrar no setor público. É claro que eu falo brincando, tá? Mas é só para vocês perceberem por que existe a interpretação da igualdade material e de políticas públicas preocupadas com isso. Eu preciso ter o quê? Um equilíbrio. Tá? Então, ó, a todo momento a Constituição vai estar falando a respeito dessa igualdade. E aí, num primeiro momento, você tem que lembrar que a igualdade é formal, mas você tem que lembrar que existem desigualdades materiais. Se existem desigualdades materiais, eu preciso interpretar o princípio da igualdade do ponto de vista material. Então é por isso que nós temos uma série de políticas públicas ou de mais direitos sendo assegurados a alguém do que em outras situações. Entendeu? O objetivo é equilibrar materialmente. Afinal de contas, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E outro objetivo é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como é que eu vou fazer isso sem igualdade material? Entendeu? Por isso que logo de cara, ó, todos são iguais perante a lei. Vivemos em um Estado democrático de direito, todo mundo tem que respeitar a lei. Mas isso não impede a lei de tratar as pessoas de forma diferente, na medida de sua respectiva desigualdade.
Ok? Então, é a primeira questão que surge, o princípio da igualdade. Segunda questão que surge aqui, ó. Eu tenho as garantias e os direitos apenas aos brasileiros? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aí que vem o detalhe. Se há uma prova CESP, o CESP interpreta a Constituição. E o CESP sabe que quando se fala estrangeiros residentes, não é só o estrangeiro que está morando aqui. Não é só o estrangeiro que está passando férias aqui. Pode ser um estrangeiro de passagem. Ele está no aeroporto de Guarulhos, numa conexão para Buenos Aires. O estrangeiro que está numa conexão no território brasileiro está protegido. Tem direitos e garantias individuais. E também tem que respeitar os deveres. Ah, professor, mas a Constituição só fala dos residentes. Eu tenho essa expressão literal, mas na prática, na interpretação do direito constitucional, vale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil está protegida pelas garantias e direitos fundamentais e tem que respeitar também os deveres. Essa é a interpretação constitucional correta. Agora, tome cuidado com a questão. Se vocês estiverem fazendo um concurso da PM, por exemplo, um concurso mais literal, o que vocês têm que lembrar? Que no concurso literal eles perguntam assim, ó, de acordo com o expressamente previsto na Constituição. Opa! De acordo com o expressamente previsto na Constituição é só o estrangeiro residente, ok? Mas na verdade eu aplico a interpretação para todo mundo, né? Igual eu já comentei com alguns alunos aqui, já falei em outras aulas também, essa discussão, se eu aplico para todo mundo ou não, é uma discussão superada já no direito constitucional, tá? O entendimento do Supremo é que vale para todo mundo, vale para qualquer ser humano que esteja na República Federativa do Brasil, ao ponto de já, né, do direito constitucional já estar discutindo o seguinte, que eu tenho que aplicar o artigo 5º não só para os seres humanos, eu tenho que aplicar o artigo 5º inclusive já para animal de estimação, cachorrinho, gatinho, tem uma discussão, né? Antigamente podia cortar o rabinho do cachorrinho, vocês lembram? Você podia lá cortar o rabinho do cachorrinho, hoje não pode mais não, porque você está mutilando o cachorro nasceu com o rabo, ele tem dignidade de viver com o rabo dele, ele tem direito a uma vida digna com o rabinho dele, entendeu? Então você não pode cortar ali, amputar o rabinho do cachorro, tá? Outra discussão que está surgindo, aí os veterinários ficam pé da vida, né? Que é a questão da castração do cachorro. Porque você está castrando os cachorrinhos estão ficando aí como eunucos por aí, então, né? Sem o direito de procriar, né? Outra discussão que virou uma discussão ferrenha lá na Inglaterra, não sei se vocês viram, da venda de filhotes em pet shops. Porque o que acontece? Você tem lá determinados cachorrinhos que viram parideiras, né? A cachorrinha só fica lá parindo filhote. E aí pegaram a cachorrinha lá, como é que é o nome da cachorrinha? Lucy. Depois eu jogo no YouTube ou no Google, cachorrinha Lucy, Inglaterra, tá? Ela era praticamente uma cachorrinha escravizada. Uma cachorrinha escravizada que ficava tão somente parindo, dando luz, né, aos filhotinhos. Os filhotinhos sendo comercializados com, tipo assim, 1 mês. Imagina você enquanto cachorrinha, entendeu? Né? Coisa mais Matrix. Vocês lembram do filme Matrix? É totalmente Matrix isso aí, né? Mas enfim, estão discutindo lá na Inglaterra se vão proibir a venda de pets em pet shops. Eles estão querendo que quando você vai comprar um cachorrinho, você tem que comprar o cachorrinho diretamente de um proprietário, entendeu? Para acabar com esse comércio de vidas. Olha o conceito que está surgindo. Vida não é só vida humana. Eu tenho que respeitar o cachorrinho de estimação, tenho que respeitar os animais de uma maneira geral. Então já estou discutindo se eu aplico o artigo 5º para cachorro e gato. Se eu já estou discutindo se eu aplico para cachorro e gato, eu vou ficar discutindo se eu aplico ou não para o ser humano que está na República Federativa do Brasil. Então na hora que cai na prova, se vale para o estrangeiro que só está de trânsito, vale, tá? Vale em termos de direitos, garantias e deveres a serem observados, ok? Então cuidado aí com essa questão, né? E depois o seguinte, ó, inviolabilidade do direito à vida, tá? Então quando que começa o direito à vida? A Constituição protege o direito à vida? Protege. Pergunta de prova.
o direito à vida é o direito absoluto, incondicionado? Não. Porque em determinadas condições eu não posso ter pena de morte no Brasil? Em caso de guerra declarada, eu não posso ter pena de morte? Em determinadas situações o aborto não é permitido? Mas peraí, professor, o que o aborto tem a ver com o direito à vida? Tudo. Porque quando que a vida começa no Brasil? É com o nascimento da pessoa? Não, é a partir do momento que eu tenho a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ou seja, eu tenho uma teoria que é uma teoria concepcionista a partir do momento que acontece a concepção. Eu tenho ali a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, tá? Mas com vida intrauterina, porque senão ia ter um monte de vida por aí, né? Em tubos de ensaio e em clínicas de fertilização in vitro. Então o que acontece? Eu tive ali um óvulo fecundado dentro do útero feminino e mais eles não chegam a tanto, tá? Se perguntar mais precisamente quando? Quando eu tenho a chamada nidação. O que é a nidação? É quando eu tenho a fixação do óvulo, né, na parede do útero ali feminino. Na hora que tem a nidação, eu tenho ali justamente o início do direito à vida. Não vão chegar tanto, tá? O que vocês têm que lembrar em termos de direito constitucional? Que o direito à vida começa com a concepção e com o início da vida intrauterina. Por isso que aborto, em regra, é crime. Mas em determinadas situações o aborto é permitido? Sim. Por exemplo, em caso de estupro. Então quem decide é a mãe, é a mulher. Então percebam que nem mesmo o direito à vida é absoluto. Nem mesmo o direito à vida é incondicionado. Tá? Então é a terceira questão que surge aqui. Ó, tá? Então são as três questões envolvendo o caput do artigo 5º. Interpretação do princípio da igualdade. Se o artigo 5º vale para qualquer estrangeiro, vale para qualquer estrangeiro, na teoria, na literalidade, melhor dizer, na literalidade, né, só para o residente, mas na interpretação teórica para todo mundo. E quando que começa o direito à vida no Brasil? O direito à vida começa a partir do momento que eu tenho a concepção, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide com vida intrauterina, né, a chamada nidação, que é a fixação do óvulo na parede do útero feminino, né? Se é o útero, óvulo feminino, né? Mas, então tem aí essa questão, ok? Dúvida, gente? Tranquilo, né? Ó, inciso segundo, clássico de prova também, princípio da legalidade. Quando eu falo do princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, aquilo que não é proibido é permitido. Então, para nós particulares, para a gente, né, o que vigora? Vigora uma regra de liberdade. Aquilo que não é proibido é permitido. Né? Igual eu sempre uso como exemplo, eu estou dirigindo com o meu carro. Eu quero estacionar. Olho para ver se tem alguma placa. Tem placa proibindo o estacionamento. Posso estacionar? Não posso. Ah, não tem placa nenhuma. Não posso estacionar? Junto à guia da calçada aí. Então aquilo que não é proibido é permitido. Ah, eu estou dirigindo com o meu carro, quero virar, né, convergir à direita, tem uma placa proibindo, não posso. Quero virar à esquerda, tem uma placa proibindo, também não posso. E só posso ir reto, então vai reto. Porque a lei está falando para você o quê? Ir reto. Então ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, o princípio da legalidade. E aí é o seguinte, ó, em todos os concursos públicos, tá? A banca examinadora vai comparar a legalidade do particular com a legalidade da administração pública. Percebam que são coisas diferentes. Para nós, para o mundo privado, para os particulares, vigora uma regra de liberdade. Aquilo que não é proibido é permitido. Se não tem nenhum tipo de determinação legal ou, né, de regra, de regramento, né, existente, eu faço o que eu bem entender. Então eu tenho uma regra, na verdade, de liberdade. Para a administração pública é a mesma coisa? A administração pública pode agir se não existir a lei? Não pode. Ela sempre vai atuar conforme os limites da lei. Então o que eu tenho que lembrar? A lei para a administração pública é como se fosse as margens de um rio.
Então imagina aqui, ó, eu tenho um rio, que é um rio de legalidade, tá? E a administração pública tem que ir navegando nesse rio de legalidade. Percebam que a administração pública é como se fosse o quê? Um barquinho. Então imagina aqui, ó, um barquinho sendo conduzido, né, pela administração pública, o barco administração pública. E os nossos administradores estão conduzindo o respectivo barco, tá? Percebam que dentro das margens, né, dentro dos limites da lei, o administrador público pode ir um pouquinho para cá, depois pode ir um pouquinho para lá, ou seja, ele tem discricionariedade para ir navegando, para ir agindo e atuando enquanto administração pública, mas sempre dentro dos limites da lei. Aí eu pergunto, não tem lei. Se não tem lei, não tem rio. Se não tem rio, não tem administração pública. Entenderam? A administração pública, para atuar, depende necessariamente da existência do rio. E aí, ora, esse rio vai permitir uma navegação mais ampla, com um poder discricionário mais amplo, ora, esse rio vai ser um rio mais estreito, permitindo ali um único tipo de comando, de conduta por parte da administração. Mas percebam, seja na amplitude do rio ou na restrição do curso do rio ali, no alargamento ou no estreitamento do rio, das condições de passagem do rio, sempre precisa existir o rio para a administração pública navegar. Para nós particulares, não. Se não tem rio, a gente está voando por aí. Entenderam? A analogia que eu faço é a seguinte: enquanto a administração pública é um barquinho e que tem que navegar no rio da legalidade, né, com as margens limitando ali, a lei limitando a atuação da administração pública, o mundo privado, nós, né, os particulares, o privado, é como se nós fôssemos pássaros voando por aí. Ele está voando. Quando você está voando, você está o quê? Você tem uma amplitude enorme. Você só é obrigado a desviar alguma coisa quando tem um obstáculo na sua frente, a lei. Ah, eu tenho um prédio todo envidraçado. O passarinho pode dar de cara no prédio? É proibido. Entenderam? Agora, ele pode desviar, passar por cima, passar pelo lado, ir para a esquerda, para a direita, enfim, né? Ele tem uma ampla gama de liberdade. É a legalidade para a gente. A legalidade para a gente é como se fosse a atmosfera para o pássaro. Tá? Eu só não consigo voar onde é fisicamente impossível voar. Tá? E onde que é fisicamente impossível voar, entre aspas, para a gente? Quando a lei fala que não pode. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Entenderam? Sempre tem esse comparativo, tá? Quando eu falar do princípio da legalidade, cuidado com isso aí. Inciso terceiro, muito comum em provas policiais. Então, o pessoal, né, das carreiras de segurança aí, sempre muito cuidado, ó. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Gente, proibição à tortura. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Eu tenho que lembrar, isso é um dever imposto ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro pode sair por aí torturando o povo? Torturando as pessoas? Ah, professor, mas é para obter uma confissão. Prova o quê? Ilícita. Eu posso usar provas ilícitas no processo? Não posso. Ah, por que a prova é ilícita, professor? Porque ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, tá? O CESP gosta muito do inciso e pergunta, por quê? Porque nós temos como fundamento a dignidade da pessoa humana. Porque nós temos como princípio das relações internacionais a prevalência dos direitos humanos. Se o Brasil prega no plano internacional a prevalência dos direitos humanos, se um dos nossos fundamentos é a dignidade da pessoa humana, eu não vou sair por aí torturando as pessoas. Ah, tá bravo só, né? Não, mas eu achei que era uma coisa particular. Entendeu? Né? Mas enfim, então o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Falei, né, do inciso terceiro, eu tenho um dever ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode sair por aí torturando as pessoas, tá? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Tortura, tratamento desumano, degradante, é coisa de ditadura. E a gente vive em um Estado democrático de direito.
Tá? O povo fica por aí pregando intervenção militar. Quero ver na hora que vier uma intervenção, tomara que não aconteça, né? Mas se porventura acontecer uma intervenção militar, essa aula não existe. Por que essa aula não existe? Porque eu provavelmente vou estar num porão, tá? Sendo torturado. Deus me livre. Fujo antes. Aliás, não vou fugir. Vou pedir asilo político. Só que eu vou pedir asilo político na Dinamarca. Eu vou pedir asilo político nos Estados Unidos, na Califórnia, sabe? Vou ser um asilado chique, tá? Luxemburgo, tá? Essa coisa assim, entendeu? Mas enfim, né? Mônaco é legal também, tá? Mas, tá? Então, ó, eu tenho que lembrar que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É uma regra clássica de uma democracia, de um Estado democrático de direito. Afinal de contas, outro fundamento da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. E olha só como que a sequência da Constituição não é aleatória. Pluralismo não é fundamento? Então olha o inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Diante de algumas coisas que eu já falei aqui, se nós vivêssemos em uma ditadura, eu estava num porão. Porque a minha livre manifestação do pensamento não estaria sendo respeitada. Mas como a gente vive em uma democracia, em um Estado democrático de direito, eu posso manifestar o meu pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? O que eu não posso é me manifestar de forma anônima. Portanto, olha só, questão de prova, tá? Caiu recentemente. Portanto, eu não posso criar um perfil fake no Facebook, no Instagram, e sair por aí propagando fake news. Ah, não tem sido comum? Movimentos, determinadas articulações, movimentos políticos saem por aí criando perfis, né? Perfis falsos, e saem por aí o quê? Distorcendo uma determinada informação, espalhando fake news, boatos. Vocês viram que o WhatsApp agora no Brasil tem lá uma mensagenzinha encaminhada? Sim. Por que o WhatsApp está implementando isso no mundo inteiro? Porque percebeu-se que todo mundo estava usando o WhatsApp também para difundir informação incorreta, propositalmente, durante eleições, durante situações, né? Grupos radicais, lá na Índia, lá, o que estava acontecendo lá na Índia. Lá. O grande motivo foi lá. Lá inclusive está com limitação de 20 encaminhamentos só. Você pode encaminhar uma mensagem de WhatsApp na Índia somente 20 vezes. Por quê? Porque um grupo radical, um pensamento radical, começou a difundir que era normal estuprar mulheres por aí. Tá lá. E aí esse negócio começou a virar uma febre, uma onda na sociedade indiana, que já sempre teve um problema crônico com relação a isso. Tá? Mas enfim, então percebam que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Aí veio para o Brasil a limitação, o WhatsApp falando que foi encaminhada. Aí todo mundo questionando, não, peraí, mas tem que ter essa informação? Tem. Porque na hora que você recebe no seu WhatsApp que quem te passou tinha recebido a informação, significa que quem te passou não foi o autor da manifestação do pensamento. E eu consigo, com uma maneira muito mais clara e fácil, chegar até a mensagem originária. Vocês concordam comigo? Que se vai encaminhando de uma para outra e tem a informação, do meu celular passou para o celular dele, do dele passou para lá, sempre não veio encaminhado? Então, peraí, se eu recebo lá a mensagem que está encaminhada, eu já sei que ele não foi o autor da manifestação do pensamento. Até que eu vou reproduzindo a cadeia, eu vou chegar na origem. Se for uma mensagem difamatória, se for uma mensagem, né, que lese o direito de uma outra pessoa, fica mais fácil identificar o promotor daquela informação, daquela difusão, daquela lesão ao direito da pessoa. Entenderam? É por isso que até os próprios mecanismos de comunicação hoje estão se adaptando. Se adaptando o quê? A Constituição brasileira não é uma regra, é um princípio democrático. Isso aqui é um princípio democrático. Liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? Clássico de prova. Podem marcar. Sempre foi questão de prova e sempre vai ser. Meu Deus, eu estou dando briga ali, né? É coisa familiar. Mas não é nada de Estado, não é nada de segurança pública, tá? É discussão privada. Muito privada, né? Bem,
Continuando aqui, gente, ó. Tendo em vista o inciso 4º, inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, ó, a livre manifestação do pensamento de uma pessoa afrontou o direito de outra. O que essa pessoa que teve a sua imagem violada, sua honra violada, né, o seu prejuízo ali, pode fazer? Provocar o Poder Judiciário e pedir justamente o quê? Uma indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Então, ó, eu tenho não só a liberdade, mas eu tenho que lembrar que todo direito, toda garantia pressupõe também o quê? Uma responsabilidade. Quanto maior o direito, maior a responsabilidade. Eu tenho liberdade de manifestação do pensamento. Agora, eu não posso me manifestar de forma anônima. E justamente por quê? Porque se eu lesar o direito de alguém, é assegurado a esse alguém o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Entenderam que um é a sequência do outro? É como se fosse um único inciso, só que aí, para ficar bem didático, foram separando os incisos na Constituição. Tá? Além disso, ó, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, ó, peraí, eu tenho uma consequência clássica aqui, clara, de qual fundamento da República Federativa do Brasil? Pluralismo. Eu não tenho pluralismo político? Eu não tenho liberdade religiosa, de convicção, de fé? Então, ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, peraí, professor, eu posso ter o exercício de um culto religioso livremente? Calma lá. Você não pode fazer um ritual satânico e sair sacrificando pessoas ou animais por aí. Ah, mas peraí, professor, tem uma determinada religião que pega umas aves, entendeu? Uma determinada galinha, e usa ali no ritual. Em tese, eu tenho justamente uma agressão ao animal, eu não poderia ter esse tipo de culto religioso, esse tipo de prática religiosa. Só que vocês concordam comigo que é uma prática contumaz? Não é um traço já religioso, cultural de muitas pessoas no Brasil? Está tendo uma discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Se aqueles que professam essa fé, fazendo o respectivo ato religioso, podem ou não podem matar o animal? Podem ou não podem sacrificar a galinha, junto com a cachaça, a farofa, a foto das pessoas amadas? Mas enfim, né? Posso ou não posso ter a macumba na encruzilhada? Discutível, tá? Peraí, não tem como usar uma de borracha? Uma galinhazinha de borracha, alguma coisa? Mas enfim, tá? Então, caldo quinó. Caldo quinó, sei lá, usa alguma coisa, né? Não sei, às vezes o efeito não é o mesmo, pode dar um revertério ali na macumba, sei lá, tá? Mas enfim, então, ó, estou discutindo se eu posso, se eu permito ou se eu não permito. Então percebam que tem limites, ok? Tem hora que esse limite vai ser mais amplo, mas tem hora que o limite vai ser bem claro. Eu não posso sair por aí sacrificando pessoas. Eu não posso sair por aí de uma maneira geral sacrificando animais. Eu não posso ter o exercício de um culto religioso às 3 horas da madrugada. Posso? O que acontece com a celebração de uma missa? A missa acontece de madrugada? Claro que não. Tem que respeitar o direito ao silêncio dos moradores vizinhos e coisas do tipo. Então percebam que você tem a proteção aos locais de culto, você tem o livre exercício dos cultos religiosos, mas vem o regramento, né, a legislação, e contém aí, né, um pouco dessa extensão do respectivo direito. Tá? Sempre dentro da legalidade. Nunca de forma absoluta, nunca de forma incondicionada. Tá? E uma questão de prova que já surgiu aqui também é o seguinte, ó, não tem a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso aqui é o fundamento constitucional para que templos religiosos não paguem IPTU. A catedral aqui paga IPTU? Não paga. O templo da Universal do Reino de Deus paga IPTU? Não paga. O terreiro do Candomblé paga, né,
IPTU não paga, e assim por diante. Tá? Eu tenho uma proteção aos locais de culto, e como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo, e existe liberdade religiosa, e o Estado é um Estado laico, né, que promove todas as religiões, existe um incentivo para a existência de templos religiosos, e esse incentivo está materializado, por exemplo, no fato do templo religioso não pagar um imposto predial territorial urbano, por mais suntuosa que seja a catedral, por mais suntuoso que seja o respectivo templo. Tá? Isso vale para qualquer templo religioso no Brasil. É correto, é incorreto? Discutível. Tá? Mas o argumento é justamente, ele está aqui ó, no artigo 5º, inciso 6. Ele começa aqui, né? Claro que eu tenho outros argumentos aí para essa isenção. Tá? Bem, continuando aqui, ó. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A gente vê isso a todo momento, não só em questões de prova, mas no dia a dia, no noticiário. Eu tenho lá um estabelecimento prisional. O que acontece dentro do sistema penitenciário? Não tem assistência religiosa no sistema penitenciário? Tem. Ah, eu tenho uma corporação militar, um quartel. O que acontece dentro do quartel? Não tem assistência religiosa? Polícia Militar, Exército, as corporações militares, inclusive não tem a figura do capelão. O capelão não vai ali ter essa responsabilidade de dar assistência religiosa aos militares que estão ali internados naquela instituição militar, né? Então percebam que isso é assegurado de uma maneira geral. Outro exemplo comum de prova, eu estou num hospital público, no hospital do SUS, tá? E o que existe lá no hospital público? Um espaço ecumênico para o familiar ali rezar pelo ente que está hospitalizado, tá? Mas peraí, professor, outro dia eu estava no hospital católico e lá no hospital católico tinha capela. Você está onde? No hospital católico. Então no hospital católico você vai encontrar o quê? Uma capela. Agora no hospital público, você vai encontrar o quê? Um espaço ecumênico, onde as pessoas podem ali professar a sua respectiva fé, tá? Bem, inciso 8º, podem marcar, um dos mais importantes aí também em termos de prova. Ó. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ó, é o chamado direito à escusa de consciência. Quando vier assim na prova, ó, escusa de consciência é o artigo 5º, inciso 8º. Todos nós temos esse direito. Nenhum de nós está obrigado a cumprir uma obrigação a todos imposta, se isso contrariar a sua convicção filosófica, se isso contrariar a sua convicção política e também sua convicção religiosa. Qual é o problema do concurso, da prova? Todo mundo lembra da religiosa, mas ninguém lembra disso aqui, ó. Eu também posso me negar por uma convicção filosófica. Eu também posso me negar por uma convicção política. Vou dar 2 exemplos concretos, tá? Um mais raro, outro super comum de prova. Exemplo de negativa por uma convicção filosófica ou política. Eu sou um anarquista. Grosso modo, tá? Tem diferenças, o pessoal que estuda filosofia, sociologia vai me xingar. Mas enfim, grosso modo, o anarquista é aquele que não acredita em Estado. Não quer saber de Estado. Né? Ele prega a existência de uma anarquia, de uma falta de regulação por parte de Estado. Aí eu sou anarquista convicto. Não acredito em Estado, quer que o Estado se exploda. Tá? Fiz 18 anos. Aí vem o Exército Brasileiro e fala, você vai servir o Exército. Eu vou virar, vou parar. Eu não vou servir o Exército Brasileiro. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma convicção filosófica ou política contrária à existência de um organismo como o Exército. Na teoria, tá? Na teoria o Exército Brasileiro fala, tudo bem, eu vou respeitar a sua convicção filosófica, a sua convicção política,
e garantir o seu direito à escusa de consciência. Porque ninguém está obrigado a cumprir uma obrigação a todos imposta. Esse a todos pode ser uma determinada coletividade, jovens, 18 anos, que tem que servir o exército, tá? Então o exército vai respeitar, mas em contrapartida o exército falou, tudo bem, você vai prestar então um serviço social alternativo. E já que você não acredita no Estado, vai ser uma organização não governamental. Aí 3 vezes por semana, durante 1 ano, você vai ter que ir para a organização não governamental prestar um serviço de natureza comunitária. Então percebam que eu tenho direito à escusa de consciência, mas eu tenho que cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Não cumprir a prestação alternativa, ou seja, neguei 2 vezes, aí eu vou ser punido. E qual que é a punição do concurso público, que é cobrada no concurso público? Artigo 15 da Constituição, suspensão dos direitos políticos. Mas eu não acredito em Estado mesmo, então não deu nada, estou brincando. Mas enfim, então o que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar que afrontar o cumprimento da prestação alternativa importa em uma pena. Qual que é a pena prevista na Constituição? Suspensão dos direitos políticos. Está lá no artigo 15 da Constituição. Entenderam? Muitas vezes a banca faz esse link, tá? Do artigo 5º, inciso 8º, com o artigo 15. Tá? Então foi o meu exemplo aí de convicção filosófica ou política. Agora, exemplo de convicção religiosa. Acontece sempre no Enem. Tá? Eu tenho o adventista do 7º dia. Os adventistas do 7º dia não podem realizar uma série de práticas das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. E o que acontece no Enem? Tem prova no sábado. Aí o que acontece com os adventistas do 7º dia? Os adventistas do 7º dia que estão prestando o Enem viram para os organizadores do Enem e falaram, eu não vou fazer prova no sábado. Aí a organização do Enem falou assim, tudo bem, vamos respeitar o seu direito à escusa de consciência. Quando que vai começar a prova do Enem no sábado? 1 hora. Aí o que os organizadores do Enem falam para os adventistas do 7º dia? Você que está exercendo o seu direito à escusa de consciência, tudo bem, você não vai fazer a prova às 13 horas, mas às 13 horas você tem que estar aqui no campus da universidade, no campus da faculdade. Por quê? Porque vai ter uma sala reservada para os adventistas do 7º dia, onde eles ficarão ali reclusos dentro daquela sala, podendo tão somente professar a sua respectiva fé, individualmente. Fica um fiscal lá dentro e eles não podem ficar conversando entre eles. Até que chega mais ou menos 8h30 da noite, 8h30 da noite, porque eles, a partir das 18 horas, já podem fazer a prova. Só que 18 horas ainda está naquele furdunço do pessoal que fez a prova, está saindo, né? Então todo mundo sai do campus, todo mundo sai, e aí ficam só os adventistas do 7º dia no campus respectivo ali. E aí eles começam a fazer a prova 8h30, 20h30. Aí se eram 4 horas de prova, 4 horas de prova para eles. 5 horas, 5 horas de prova. É por isso que muitas vezes o adventista do 7º dia desiste. Ele não é tão fervoroso assim, entendeu? Na fé dele, ele fala que essa eu vou fazer a prova 1 hora. Mas eu conheço diversos alunos meus, adventistas do 7º dia, que iam prestar concurso e de vez em quando o concurso cai no sábado, igual a Polícia Civil aqui de Santa Catarina, caiu no sábado, né? Aí, o pessoal falou, não, peraí, eu sou adventista do 7º dia, beleza. Tem que respeitar. Só que aí tem que fixar o quê? A prestação alternativa. E a prestação alternativa muitas vezes é essa, isola, espera o concurso acabar, a prova acabar, saiu todo mundo, aplica a respectiva prova. Tem que estar disposto, né? Tem que estar disposto, tá? Na minha opinião, ok? Tem a fé, mas não dá naquele dia cometer, eu não posso falar pecado porque foi pecado, né? Enfim, dá para cometer ali não precisa ser tão a ferro e fogo assim, só naquele dia, mas tudo bem, tem que respeitar, tá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Direito constitucional à escusa de consciência, tá? Muito importante em todos os concursos. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Gente, liberdade. Pluralismo político. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Posso ter censura no Brasil? Não posso. Tenho que ter licença para expressar a minha atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação? Não tenho, ainda mais hoje. Agora, é vedado o anonimato. Eu tenho que tomar cuidado quando eu me expresso, porque pode ser que eu afronte o direito de uma outra pessoa. Eu não esqueço uma vez, né, porque por causa do canal no YouTube, desde 2013, eu tenho um certo contato aí com o pessoal do Google aqui no Brasil, eles sempre me chamam para curso. Eu sou um dos professores pioneiros aí no YouTube, já contei, né, essa história aí para vocês. E uma vez surgiu uma discussão dentro do YouTube se poderiam existir canais, né, que sejam canais que propagam um conhecimento que não é conhecimento, ou algo inadequado. Um determinado youtuber, por exemplo, que fica entrando em banheiro de Nutella, pintando cabelo, ensinando as crianças a falar palavrão. Estou quase falando o nome do YouTube, mas tudo bem, que todo mundo lá no YouTube tem vontade de bater nele, porque ele é chato pra caramba, destrata as faxineiras. Outro dia quase deu, entendeu? Mas assim, né? Ninguém gosta desse determinado youtuber. Só que ele tem a liberdade, tá, para expressar a sua atividade, de que de intelectual não tem nada, mas não deixa de ser uma atividade artística, científica ou de comunicação. Mas espera aí, o conteúdo que ele propaga é um conteúdo inapropriado, ok? Aí entra o Ministério Público, a Polícia Federal, fazendo a classificação etária. E na própria ferramenta, hoje, na própria plataforma YouTube, você consegue direcionar, tendo em vista os filtros, quem pode assistir ou não aquele conteúdo ali. Então surgiu essa discussão, tem que censurar. Eu falei, pode parar. Vai censurar ninguém, não pode ter censura. Mas peraí, você é um dos que mais detona o canal dele. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que garantir a liberdade da expressão, né, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aí na mesma mesa, né, no mesmo papo, surgiu a teoria da Terra plana. Vocês já viram a teoria da Terra plana? Porque tem um pessoal por aí que tem um canal famosíssimo, tá? Canal gigantesco. 4 milhões de americanos acreditam que a Terra é plana, tá? Fora o restante da humanidade que acredita que a Terra é plana. Então você tem os adeptos da Terra plana no Brasil. E eles têm um canal onde eles explicam a teoria da Terra plana. É super engraçado. Se vocês quiserem dar risada um dia no YouTube, vai assistir, entendeu? A teoria da Terra plana, tá? Inclusive estava lá o pessoal falando, não, tem que censurar esse canal. Eu falei assim, gente, não pode censurar. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, se a pessoa tem um canal e quer falar que a Terra é plana, tá? A Terra é plana. O centro da Terra é o Polo Norte. Tá? O Polo Norte é o centro da Terra. E a Antártida é um enorme bloco, parede de gelo. Eles estão vendo muito Game of Thrones. Tá? O muro de gelo é a Antártida. Então, imagina uma bandeja. A bandeja, né? Deus está segurando. Deus é garçom, está segurando a bandeja. Entendeu? Imagina uma bandeja. Então, o Polo Norte é justamente o centro da Terra plana. A Antártida é um enorme muro de gelo que segura, inclusive, as águas do oceano para não cair, né, para as bordas aqui, tá? E aí, é sério, aí o que acontece, né? Como que é a nossa atmosfera? É um domo, ok? É um domo. E o centro do domo é a estrela polar. E aí o Sol fica aqui de um lado, num movimento pendular, a estrela polar, e a Lua, eu imagino que isso aqui seja a Lua, deixa eu fazer a Lua direitinho aqui, ó, tá? Isso aqui seja a Lua, e um movimento pendular. Então Lua e Sol ficam, né, fazendo um giro aqui, por isso que a gente fica vendo Lua e Sol, né, dia e noite, ok? E, olha só que maluquice, tá? Aí tem que deixar os malucos, gente, se expressar.
antes de se expressar assim no YouTube, quer comprar uma R15, sair dando tiro no cinema, entendeu? Deixa eles extravasarem a maluquice deles, né? Nesses meios corretos, nesses meios de destensionamento social. Rede social serve para isso também, já perceberam? Que rede social hoje em dia serve para ter uma tensão e todo mundo vai lá e bravata na rede social, fala um monte de coisa, né? Aí dá uma distensionada, a galera fica mais calma, começa a acreditar na terra plana, entendeu? Aí detalhe, tudo aqui é água, tá? Porque é um domo de vidro. E é por isso que quando você bate foto de uma estrela, fica meio, já viu que fica meio embaçado, assim, você não consegue ver direito, porque segundo eles, acima da água é que estão luzes, que eles não sabem identificar o que são, tá? Então a teoria da terra plana, tá? Aí eu falei, maluquice total. E acreditam, viu? É um negócio quase que religioso. Aí um dia eu estava lá num coquetel, lá no YouTube, não sei o que lá, chegou um carinha meio esquisito do meu lado. Ah, você que é o professor, né, não sei o quê, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que a Terra é plana? Eu falei, meu Deus do céu. Estou com um terraplanista do meu lado. Eles são chamados de terraplanistas. Tá? Aí eu não aguento, né? Eu dou corda, né? É livre a liberdade de expressão. Tá? Falei, então, me explica como é que funciona. Me explicou tudo isso aqui. Aí ele falou, eu falei assim, ó, então tá. O centro do céu, do universo, é a estrela polar. A gente consegue ver a estrela polar de qualquer lugar do planeta. E aí a estrutura do Google lá em São Paulo é bem bacana, tem um sacadão, você consegue ver à noite de São Paulo, e por mais que São Paulo seja São Paulo, você consegue ver algumas estrelas, algumas luas e alguns planetas, né? E lá tem inclusive luneto, você consegue, né? Você tem uma estrutura legal. Eu falei, ó, vamos ali fora, vamos tomar uma cervejinha falando bêbado. Eu falei, tipo, né? Tipo, cara radical desse não vai beber, né? Nada contra quem não bebe, tá? Mas é só pra, enfim, né? Então é o seguinte. Aí fomos lá para fora, eu falei assim, me mostra a estrela polar. Ele, aquela ali. Eu falei, não, aquela ali é a ponta do Cruzeiro do Sul. Tá vendo que é tipo uma cruza do Cruzeiro do Sul? Ah, aquilo ali. Eu falei, não, aquilo ali é Vênus. Pega o telescópio, Vênus. Tá? Ele falou, mas eu não estou vendo a estrela polar. Eu falei assim, sabe por que você não está vendo a estrela polar? Porque você só consegue ver a estrela polar quando você está no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, a gente só consegue ver o Cruzeiro do Sul. E lá no hemisfério norte, eles não conseguem ver o Cruzeiro do Sul, mas vem a estrela polar, entendeu? Ele, entendi. Mas o que isso significa? Eu falei assim, que a Terra não é plana, que a Terra é redonda. Você está envolvido na conspiração, que não sei o quê. Não adianta falar, não adianta pegar elementos científicos, mostrar que a Terra é redonda, os caras não acreditam. Aí surgiu um papo lá no YouTube, vamos censurar esse tipo de canal. Eu falei, não, gente, é livre. Quem convidou esse cara? Quem convidou esse cara para lá? É porque o canal deles é muito acessado. Aí, como tem as métricas de acesso, não sei o quê, nos coquetéis do YouTube, juntam todos os malucos que vocês imaginarem. Junta o pessoal que acredita nos reptilianos, junta os professores, junta as youtubers mirins, as criancinhas, né? Que são youtubers que ficam brincando de boneco, que tem milhões e milhões de seguidores. E junta os caras que entram em banheiro de Nutella e ficam fazendo bobagem, pintando cabelo e prestando desserviço à educação brasileira, de passagem. Mas enfim, junta tudo sem imaginar. Então é um universo bem interessante, né? E é isso que é legal. Sabe por que isso é legal? Isso mostra o quê? Diversidade, pluralidade. Aí na hora que vieram com o papo de censurar, de alguma forma, a plataforma tentar boicotar, não por proposta do Google, tá? Por proposta de outros canais, eu falei, não pode, porque um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é pluralismo político, e a gente tem o quê? Livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Gente, liberdade de convicção. Se o cara quer acreditar que a Terra é plana, eu acredito. Tem um maluco lá nos Estados Unidos que construiu um foguete. Ele falou, vou me colocar na ponta do foguete, acendeu o foguete subiu, entendeu? E obviamente o que aconteceu com o foguete? Caiu, né? Se gualepou todo lá, não sei quantas fraturas, não sei quantos ossos quebrados. Deixa cada um com a sua convicção. A gente não precisa ir longe, né? Nós temos um exemplo catarinense, exemplo do padre do balão, por aí, né? Então assim, tem gente que acredita em qualquer coisa. O padre do balão fala, vou... Ele era paranaense, não era?
Não lembro se ele era paranaense. Não, mas ele saiu de Joinville. Ele saiu de Joinville. O padre, só lembro do padre do balão. Entendeu? É uma loucura. Entendeu? Cada um com a sua loucura. Agora, o Estado tem que intervir em determinados momentos. Igual, na minha opinião, no episódio do padre do balão. As autoridades pecaram. Que responsabilizar. Eu não podia ter deixado o padre sair voando de um monte de balão. O GPS pro cara e o cara sabe usar pouso. Mas é que morrer mesmo, sabe? Não, mas é que tá aqui. Vai dar o GPS, o corpo de bombeiro, aeronáutica, sei lá, alguém que veio e falou assim: meu filho, você não vai fazer isso. Você está proibido de fazer isso. Sabe? Aí o Estado tem que agir. Quando começa a colocar em risco a integridade física das pessoas e da própria pessoa, aí o Estado tem que agir. Tá? Eu não posso permitir esse tipo de coisa. Aí eu tenho que ponderar até onde vai a liberdade da pessoa. Entendeu? Pode ser que a pessoa esteja fazendo uma grande bobagem ao ponto de colocar a própria vida dela em risco. Né? Então, peraí, tem que tomar cuidado. Vou atravessar a Serra Catarinense sem, né, fazendo slackline lá nos canyons aqui. Acho que vou passar até hoje no Globo Repórter passando. Mas o pessoal estava com cinto, com toda a segurança, autorizado, beleza. Agora não, quero só ali fazer colocar minha vida em risco, entendeu? Não posso fazer isso. Né? Fazer uma selfie ainda. Tem um vídeo no YouTube que é trágico. Tá? São 10 pessoas que morreram tirando selfie. Já vi isso. Mas enfim, isso é doença. Caiu. Caiu, assustador. Mas em resumo, você tem que garantir liberdade, você tem que garantir isso aí como valores extremamente importantes. A gente vive numa democracia, mas isso não pode afrontar o direito das outras pessoas ou colocar em risco outras pessoas ou a própria pessoa, tá? Então, cuidado com o inciso 9. Muito comum em tempos de redes sociais essa discussão. Se eu posso ter censura, se eu tenho que ter licença, não posso ter nem censura nem licença. Professor, mas é a recomendação da faixa etária? É exatamente isso. Uma recomendação. É um filme, né, recomendado para maiores de 18 anos, entendeu? Recomendado para maiores de 16. A gente não vê na programação o indicativo ali da faixa etária? Né? Não é censura, é simplesmente uma recomendação. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A minha intimidade precisa ser respeitada, preservada. A minha vida privada precisa ser respeitada, preservada. Por quê? Porque a gente vive em um Estado democrático de direito, onde eu tenho a garantia da minha individualidade, da minha intimidade, da vida privada, não só minha, como da minha família. Tá? Então percebam que isso tem que ser respeitado. E qualquer tipo de violação vai assegurar ali, né, à vítima, ao violado, tá, o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Muito comum em tempos de redes sociais, imagens, vídeos, em grupos de WhatsApp, né? Quem coloca está lesando o direito? Está, mas não só quem coloca o vídeo na internet, quem também compartilha. Isso ficou claramente definido no Brasil depois do caso da Carolina Dickmann. Eu tive a lei Carolina Dickmann, tá? Que fala da responsabilização. A responsabilização não é só de quem compartilha, de quem coloca na internet, mas de quem também sai reproduzindo as imagens de vida privada, intimidade de uma determinada pessoa. Tá? Professor, nessa questão da imagem da pessoa, quantas redes de televisão vai filmar um suposto suspeito de algum crime? Sim. Aí, em tese eu tenho uma violação da intimidade assim, a pessoa é suspeita. Ela não só vai ser após o trânsito julgado. Exatamente. Você não poderia ter esse tipo de filmagem. Ou quando tem embaçar, você tem que embaçar. Notaram que ultimamente tem saído embaçado em foto, menores, de uma maneira geral, você não tem. Você vai ter um noticiário de alguém que morreu, aparece só a foto daquela pessoa que morreu. Mas quem está ao redor na foto está tudo embaçado. Isso é respeito o quê? A intimidade, a vida privada. O mesmo valeria para um suspeito de um crime.
O suspeito de um crime, ele pode ser reconhecido ali no âmbito da delegacia, no âmbito da vítima, mas eu não posso estampar a foto dele, tá, num jornal de circulação, a não ser que ele esteja foragido e esteja sendo o quê? Procurado. Aí é diferente. Aí existe a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. As forças de segurança estão procurando fulano de tal. Pô, estampa no jornal, estampa, né, nas redes de televisão e coisa do tipo. Agora, esses programas sensacionalistas que a gente vê por aí, eu não poderia ter esse nível de exposição que a gente vê. Cabe, então. Cabe. Principalmente assim, ó, ainda mais ao ponto que estão chegando, né? Você tem situações no Brasil, principalmente lá em Manaus, eu estava vindo outro dia lá em Manaus, que eles estão mostrando as pessoas mortas na calçada. Sabe? Então, tem um grupo de WhatsApp lá em Manaus, qual é o nome do grupo? Esqueci o nome do grupo, que fica mostrando todos os crimes que aconteceram, né? Na violência que tomou conta do norte e do nordeste brasileiro, ordenado o quê? Pelo Rio de Janeiro e pelo Comando Vermelho no Rio, né? E pelo PCC em São Paulo. Pontos, duas facções estão guerreando aonde? Lá em Manaus, estão guerreando em Fortaleza, estão guerreando nos presídios e no sistema penitenciário do norte do Brasil, do norte e do nordeste brasileiro. Então, você está numa onda lá de violência tão grande que a mídia sensacionalista está dominando, né, o noticiário como um todo. E aí é aquela história, né? Aí vai o escrúpulo do meio de comunicação, né? Pô, você tem que equilibrar as coisas, você tem que respeitar a individualidade, a vida privada das pessoas. Tem o caso de um colega meu, conhecido, que na época que teve aquela manifestação do passe livre, Sim. Saiu a cara dele estampada do Diário Catarinense, falando de vandalismo e não sei o quê. Só que ele estava passando por acaso, no momento da foto. E aí, tipo, no outro dia tava... Sim, ele ganhou, tanto que ele ganhou uma indenização. Cabe indenização, gente. Ó, eu estou ali que eu esteja participando. Mas aí, de repente, vem um órgão de comunicação, um diário de grande circulação aqui, né, em Florianópolis, e estampa minha foto, falando que eu sou um vândalo, que eu estou no meio de um ato de vandalismo. Eu estava simplesmente passando no fluxo ali da manifestação. Como é que pode parar uma foto minha numa capa de jornal falando que eu sou um vândalo? Vou parar. Eu tenho direito à indenização, em virtude da violação aí da minha imagem, da minha vida privada, né? Enfim, da minha intimidade. Quando tudo isso for violado publicamente, sem a sua autorização, você tem o direito de provocar o Poder Judiciário e exigir a indenização por dano material ou moral correspondente. Ok? Aí olha só como que a Constituição é sábia, né? Vida privada, intimidade. Você precisa ter um local onde você esteja totalmente seguro, onde você esteja totalmente na sua vida privada, na sua intimidade, no seu asilo inviolável. Aí qual que é o próximo inciso? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Gente, estou falando do asilo inviolável das pessoas, tá? Toda pessoa tem direito a uma moradia, toda pessoa tem direito a um asilo inviolável. E quando você está ali no seu asilo inviolável, você tem assegurada a sua intimidade, a sua vida privada, tá? Então, naturalmente, mesmo as forças de segurança precisam respeitar o asilo inviolável. E aí surgem as questões, tá? Quando que eu posso adentrar sem o consentimento do morador, tá? Durante a noite? Nas situações DDS. Por que eu falo nas situações DDS? Flagrante delito, em caso de desastre, ou para prestar socorro. Tá? Eu quero adentrar em um apartamento, eu quero adentrar em uma sala, eu quero adentrar, né, em um estabelecimento privado, um curso, por exemplo. Tá? Então vale não só para residência, vale para estabelecimentos também profissionais, privados, onde eu tenho o controle de acesso das pessoas. Eu quero entrar sem o consentimento de quem é o detentor desse controle de acesso. Opa, posso entrar quando? Durante a noite, sem o consentimento. Em caso de flagrante delito. Está acontecendo um crime, posso entrar. Ou então, é uma situação de desastre.
eu preciso ir lá. Se está acontecendo um desastre, eu preciso ir lá socorrer as pessoas. Então, quem está num cenário de desastre, você pode entrar por dois motivos. Primeiro, desculpa, pelo desastre. Segundo, para prestar socorro. Ok? Agora, não necessariamente quem está numa situação de socorro está em um cenário de desastre. Seu vizinho está passando mal, está tendo um ataque cardíaco, mora sozinho. Você percebe que tem alguma coisa errada acontecendo dentro do apartamento dele. O que você tem que fazer sem o consentimento do morador? Meter o pé na porta e socorrer o seu vizinho, entrando no asilo inviolável. Entendeu? Então, ó, em caso de flagrante delito, está acontecendo um crime, em caso de desastre ou para prestar socorro, eu posso adentrar durante a noite, mesmo sem o consentimento do morador. E qual que é a outra situação que eles perguntam muito em prova? E durante o dia, professor? As mesmas hipóteses, DDS, só que além de flagrante delito, além de situações de desastre, além de prestar socorro, eu também posso, ó, entrar por ordem judicial, por determinação judicial. Então eu sou policial e vou cumprir um mandado de busca e apreensão. Eu sou policial e vou cumprir um mandado de prisão. Tem que cumprir quando? Durante o dia. Durante a noite eu não posso, tá? Aí naturalmente o que toda banca quer saber? Qual que é o conceito de noite? 18 às 6. Qual que é o conceito de dia? 6 às 18. Aí vem o CESP, FGV, e fala, tá, mas é no horário de verão. 19 horas, a Polícia Federal pode cumprir um mandado de prisão às 19 horas no horário de verão? Pode, porque na prática ainda está de dia. Então, as horas, o critério de tempo, é um critério relativo. Por quê? Porque na prática vai prevalecer o critério astronômico. Vai prevalecer aurora e crepúsculo. Aurora, nascer do sol. Crepúsculo, pôr do sol. Sol já nasceu, pode cumprir. Sol ainda não se pôs, pode cumprir. Então isso aqui, ó, é uma referência. Mas dependendo do caso prático da questão de prova, a polícia pode cumprir a ordem judicial. Não pode estar de noite, tá? Não pode estar de noite. Então eu tenho que respeitar, na verdade, o que prepondera é o critério astronômico, tá? E por fim, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo. O que é casa? Então somente a residência da pessoa? Não. Eu vou levar em consideração também os estabelecimentos privados, os estabelecimentos comerciais. Aí sempre vem a questão de prova falando do escritório. O escritório de contabilidade é asilo inviolável? É. O escritório de advocacia é asilo inviolável? É. O consultório médico, o consultório do dentista, asilo inviolável. Tá? Propriedade privada com acesso restrito. Aí surgem outras questões. Aí mais CESP e mais FGV. Quarto de hotel é asilo inviolável? É. Eu não decido quem sobe e quem não sobe? Então é asilo inviolável. Quarto de motel, por dois motivos. Não só pelo controle de acesso, mas também pela privacidade e intimidade. Tá? Asilo inviolável. Né? Boleia do caminhão. Opa, cuidado, a boleia do caminhão. O caminhoneiro parado, dormindo na boleia, asilo inviolável. Barco, asilo inviolável. Se eu uso o barco para dormir, ou se eu uso o barco, inclusive, para trabalhar, asilo inviolável. Ah, mas peraí, professor, a Polícia Federal não pode entrar no iate? Para entrar no iate, tem que ter ordem judicial. É como se fosse uma casa. Então mostra lá o mandado judicial, faz uma operação, uma busca e apreensão no iate X que está no litoral Y. Trailer considera também. Trailer, mesma coisa. O trailer, se eu moro no trailer, é da minha casa. Asilo inviolável. Parei com o meu motorhome para descansar. Asilo inviolável. Agora, estou andando com o meu motorhome, tem uma blitz da PRF, eu encosto e começo a dormir. Vale? Claro que não. Tá? Então, obviamente, eu tenho que ter bom senso. Um lugar, tipo uma república com várias pessoas sendo políticas, República é asilo inviolável? É. Só pode entrar ali na República quem os
detentores da República, né, os responsáveis pela República, permitem. Cursinho é asilo violado? É. Tá? Só entra no curso quem, né, o curso permite. Teatro, só entra no teatro quem pagou ingresso, quem o teatro permitiu. Tá? Ali, como o senhor fala, geralmente do SESC, da FCC, FGV, se trocar ali o consentimento do proprietário, a questão já está totalmente errada. Tem que ser o consentimento do morador e não necessariamente o morador é o proprietário. Sim. Então, se colocar consentimento do proprietário, já está errado. Porque o proprietário não pode, às vezes não é um inquilino, entendeu? Você tem que lembrar, o consentimento é de quem mora. O morador é o que está atual ali naquele É quem mora. Ah, quem mora. Teve uma polêmica outro dia, vocês lembram do eremita da caverna aqui lá? Sim, né? Porque ele morava na caverna, se ele tinha asilo inviolável ou não. Aí, tipo assim, a caverna não é dele, entendeu? A caverna é bem da União. As cavidades naturais são bens da União. Aí você não vai falar de, né, asilo inviolável do eremita que mora na caverna, tá? Porque a caverna não é dele, simplesmente por isso, entendeu? Mas enfim, surgiu a mesma discussão, ele não é o proprietário, mas ele é o morador da caverna. Mas cabe para a banca te levar ao erro, né? Sim, eles colocam o proprietário justamente para te induzir ao erro, tá? Mas o que foi claro que não vai cair a hipótese do eremita na prova, tá? Então, ó, gente, vamos terminar por aqui. Próxima aula, ó, artigo 5º, inciso 12, tá? E a gente deve ir quase ali no final, a gente deve terminar artigo 5º, ou chegar muito próximo do final do artigo 5º ali, na nossa próxima aula, beleza? Então, com isso aí, a gente finaliza a aula. Boa noite.